Amados irmãos, estou quase 3 textos aqui, não é? E eu gostaria de convidar os irmãos a que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 16. E, queridos, eu estava fazendo um estudo lá na igreja, né? E quanto mais a gente estuda, mais dá vontade de estudar. E eu estava lendo aqui, queridos irmãos, por que o pastor Paulo vai falar nessa noite de homens, não é, a respeito das nossas atitudes, os reflexos na família? E eu gostaria que nós pudéssemos estar lendo de forma breve Números capítulo 16, onde nos fala da rebelião de Corá, Datã e Abirão em relação a Moisés e Arão. A palavra de Deus nos diz assim, queridos: e Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Não era qualquer homem, mas eram homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. E falou a Coré e a toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós, incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Assim tu e todo este grupo estás contra o Senhor e Arão, que é ele que murmureis contra ele. E Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é para nos fazer subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse: Senhor, não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo este grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário. E no verso de número 26 ele continua falando para nós. E falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens ímpios, e não toqueis em nada de que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, ao derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e puseram a porta das suas tendas juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que me deu, que de meu coração não procedem. Se estes homens morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e o estragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Amém? Queridos irmãos, eu estava lendo esse texto, e muitas das vezes a gente para analisar atitudes de homens,
e atitudes muitas das vezes de grupos que muitas das vezes se levantam, e eu fico pensando, não só na questão de liderança, seja onde quer que você esteja, ou ministrando, ou se você é um diácono, ou se você é um levita, ou se você está aqui, seja o que for que você esteja fazendo. Às vezes eu fico pensando, e estava vendo ali, queridos irmãos, como Deus ele estabelece o culto, e de verdade o povo estava feliz, o povo estava alegre de alguma forma. Mas, querido, aqui já havia no coração de muitos homens, não só de Datã, Corá e Abirão, mas também 250 que rapidamente se levantam contra Moisés e Arão para tentar, de alguma forma, dizer, olha, toda a congregação é santa. Queridos irmãos, eu sei que o pastor Wagner está aqui com tantos sonhos, outros irmãos. Eu quero dizer uma coisa, meu amado irmão, graças a Deus que somos o que somos. Queridos irmãos, nós não somos levados por título. Graças a Deus, eu quero ser bênção aonde quer que Deus me coloque. Título é algo que vem depois, meus amados irmãos. Mas para muita gente, estar à frente, o desejo de estar à frente, o desejo de muitas das vezes, queridos irmãos, estar numa situação de proeminência no meio de pessoas, queridos irmãos, graças a Deus que muitas das vezes nós aprendemos, e a palavra de Deus ela nos diz isso, que aqueles homens quiseram se insurgir. A palavra de Deus diz em algumas traduções que realmente a rebelião, eles começaram a se rebelar, talvez era uma rebelião velada, talvez muitos deles falaram, olha, Moisés, será que Moisés foi chamado mesmo? Será que Arão foi chamado mesmo? Todo mundo aqui é santo, galera, aí, não precisamos de liderança, aqui todo mundo faz o que quer, está pensando o quê, pastorzão? Não é, tem mais cabelo que o senhor, não sei o quê, mas vamos lá, tu é santo, o que tu é mais santo do que eu? Queridos irmãos, na relação, uma das coisas que nós temos que entender, a nossa relação de atitude diante de Deus, e a gente vê, você começa a entender um pouco a respeito quando nós falamos de rebelião, e o que foi que levou com que Satanás, com que Lúcifer fosse expulso dos céus? Ele quis ser? Eu não vou falar que isso muitas das vezes isso acontece no trabalho, será que acontece no trabalho? Quando está lá na bênção, não sei o quê, todo mundo elogia, assim, só o camarada. Irmãos, tem algumas coisas que a gente guarda, analisa dentro da palavra, mas eles se levantaram. Mas eu gostaria que vocês pudessem guardar o seguinte, quando Datã, Corá, Coré, Abirão se levantaram, a palavra de Deus aqui diz que os filhos morreram, os filhos deles também, a congregação, a terra engoliu aquela galera toda. Eu falei assim, Senhor, mas será que muitas vezes isso não acontece também nos nossos dias? Que atitude nós estamos levando? Eu falo assim, eu tenho uma brincadeira, uma determinada feita, um colega estava falando conosco, que foi almoçar na casa de uma ovelha, e aí estava lá os irmãos, pastorzinho querido, não sei o quê. Aí ele falou assim, o garotinho uma vez, não deu assim, mãe, esse aqui é o pastor mesmo que está aqui em casa, que a senhora todo domingo fala que ele prega demais, que a hora passa, que não sei o quê, que a senhora não aguenta a ouvir, e hoje a senhora está aqui, só porque ele está aqui, a senhora está falando que era o pastorzinho querido, fala a verdade para o pastor. Eu fico pensando nessas atitudes, queridos irmãos, que muitas das vezes nós escondemos no nosso coração, as questões veladas, as questões que nós não expomos, e às vezes com a nossa atitude, nós carregamos a nossa família junto. Naquele momento, queridos irmãos, eu fico pensando, talvez os garotos, talvez as meninas, a família toda que estava ali, talvez caminhando juntamente com ele em relação a essa situação. Guardar esse texto de Números 16, irmãos, é um texto abençoado. E aí, queridos irmãos, eu gostaria que os irmãos pudessem, de alguma forma, abrir a vossa Bíblia, ou aí no seu celular, abre lá, queridos irmãos, em Salmos de número 46. Por favor. Esse texto nos fala a respeito da fé perfeita em Deus. Amém, irmãos? Amém? 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 Meu querido pastor, Salmo de número 46, tem um subtítulo aí? Não, antes. Alguma referência aí, falando... Espera aí, vem cá, meu pastor. Não é pegadinha não, gente.
ao mestre de canto dos filhos de Corá. Opa! Dos filhos de... Quem é esse camarada, irmãos? Está lembrado lá atrás, quando eu falei lá em Números? Meus amados irmãos, tinha filho de Corá que não entrou na rebelião. Então a questão de atitude é muito pessoal. Meu pai pode ser, meus amados irmãos, muitas das vezes não benção na presença de Deus, mas qual é a minha atitude em relação àquilo que ele está fazendo? É um dos salmos que eu mais amo, e quando eu estava estudando esse salmo, eu falei assim, Senhor, e os irmãos vão falar assim, pastor, tudo bem, vamos fazer um passeio na Bíblia, tá, irmãos? Vamos fazer um passeio na Bíblia aí. Passar assim 40 minutos, estou doidão aqui, irmão. Está bênção, né? Vamos lá. Números 26, capítulo 26, versos 10 e 11. Olha o que diz aí o texto, meu amado irmão. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência, mas os filhos de Coré não morreram. Lembro-me, numa determinada oportunidade, eu gosto ainda muito de jogar um futebol. Não corro mais como antigamente, mas eu gosto muito de jogar um futebol. Eu não estava falando aqui, né? Sempre fui apaixonado por futebol. E meu pai, ele era técnico de um time de futebol. E aí, todo mundo falava assim, mas Paulinho, tu só joga, né? Teu pai é o dono da bola, teu pai é o dono da rede, mas a gente jogava nosso futebol. E o futebol era domingo, irmãos. Domingo tem o que na igreja, irmão? Tem culto. Tem a texto que meu pai sabia, rapaz. Meu pai morreu crente. Mas aí tinha um texto que falava assim, está lá na Bíblia. Você deve honrar pai e mãe. Então eu estou te mandando ir para o futebol na hora da EBD. Irmãos, eu era novinho, convertido. Aí eu falei assim, rapaz, mas está escrito mesmo, meu pai sabe da Bíblia. Aí eu deixava de ir para a EBD e ia para onde? Para o futebol. E às vezes o time até, irmãos, ajeitava ali o meio de campo, né? Carregador de piano, não sei o que, aquela coisa toda, tudo bem, show de bola. Chegou um determinado momento, né, que eu falei assim, Senhor, pastor Leandro para a senhora, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Aí eu falei, mas é meu pai, mas é homem. Pai, me converti. O senhor sempre falou para a gente ter atitude de homem. Agora eu quero que o senhor respeite a minha atitude de homem. Vou para a igreja. Ele, olha, não quero mais saber de você, negócio de futebol. Se vira para lá. Eu falei, tá bom, pai. Fui para a igreja. Tive uma outra caminhada, uma outra vertente. Louvando ao Senhor. Era cantando quase em 8 conjuntos. E passava domingo todo na igreja. Quarta-feira ensaio de grupos, essas coisas todas. Meu aniversário de 50 aninhos. Meu pai estava lá no culto. E aí lá no culto ele chegou assim, meu pai era pouco de falar. Mas esse dia ele pediu a palavra. Ele falou assim, gente, eu quero falar. Aí eu assim, fala aí, pai. Eu falei assim, olha, eu queria dizer uma coisa aqui, gente. O Paulinho, eu fiquei muito chateado com ele. Porque eu tinha lá o meu time. E aí ele falou que não ia jogar mais para ir para a EBD. Olha, gente, eu vou falar uma coisa, eu perdi, mas o céu ganhou. Então, meus amados irmãos, a atitude de homem gera justamente, queridos irmãos, consequências abençoadoras na presença de Deus. É isso que eu gostaria de falar para você. Talvez tem muita gente que fala assim, mas pastor, o senhor não conhece a minha casa. E eu vou falar assim, meu irmão, você não conhece o meu Deus. Pastor, o senhor não conhece a minha casa. Eu vou falar para você, meu irmão, você também não sabe de onde eu vim. Para eu falar isso para você, eu falo para você muitas das vezes, queridos irmãos, de atitudes que nós vimos e precisamos viver. Quando eu falo a respeito dos filhos de Coré, há muita gente que fala assim, os filhos dele todos morreram. Mas ali Deus, pela misericórdia, queridos irmãos, Ele olha, Ele vê, e talvez todos nós sejamos esse extrato que Deus tirou para que pudesse abençoar. E se nós não entendermos isso? Olha, queridos irmãos, quem poderia dizer que filhos, né, talvez da rebelião pudesse escrever algo tão maravilhoso? Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Será que a gente poderia pensar que talvez alguém que foi criado num roteiro, ou talvez de rebelião, numa casa onde se falava mal do líder, alguém escrever algo tão profundo para nós? E queridos irmãos, toda vez quando eu leio para esse texto, eu fico pensando, né, como ele escreveu e como eu fico viajando. E aí, queridos irmãos, alguns historiadores dizem, não é, que esse texto está muito relacionado à questão da invasão de Senaqueribe, queridos irmãos, quando ele estava para invadir a Jerusalém. E aí, quando essas questões estavam por acontecer, eles escrevem isso porque dentro da cidade eles estavam vendo essa questão. E aí, meus amados, eu gostaria que nós pudéssemos abra aí, falei que a gente ia fazer um passeio na Bíblia, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 32, tudo relacionado, graças a Deus, por isso que a Bíblia é a Bíblia, irmãos. Pensa bem, quando o povo, ele se vê cercado, quando o povo, ele se vê pressionado, e quando não há saída, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pensa, queridos irmãos, eu falo assim, talvez assim, quem é você? É dos filhos de Coré? O Senhor dos exércitos está conosco. Meus amados irmãos, eu sou de uma família muito festeira. Minha família, irmãos. Eu lembro que festa começava na sexta, terminava na segunda, com o pessoal indo trabalhar. Talvez muitas das famílias dos irmãos foram assim. E eu lembro quando me converti, meu pai falou o seguinte: Paulo, você está quebrando aqui uma de geração. Teu bisavô bebia, teu avô bebia, eu bebo, tu tem que beber. Eu falei, mas eu bebo, pai. Bebo água, bebo suco, bebo refrigerante. Ele falou assim, mas tenta. Eu falei, pai, não dá. E o meu pai, sem querer, queridos irmãos, né? Meu pai era meio doido, né? E assim, ele se valia de algumas coisas, né? Que ele trabalhava no Estado e ocupava uma posição aí ele me dava o carro, eu com 13 anos, porque via meu velho beber e muitas das vezes cair bêbado atrás do carro e falar assim, me leva para casa. Eu com 13 anos dirigindo o carro, eu olhava aquilo. Eu e meu irmão, ainda menor do que eu, e eu pelas estradas, ele falou assim, me leva para casa. Eu aprendi a dirigir muito cedo. E eu ficava aqui assim, eu não quero isso para a minha vida. Eu vi como meu avô morreu. Depois de um dia bebendo, ele chega em casa, ele passa mal à mesa, ele vomita e se asfixia naquele próprio. E eu falei, Senhor, eu não quero essa vida para mim. Mas o fato de não querer não quer dizer que nós não tenhamos que lutar. Eu falo, queridos irmãos, que muitas das vezes notícias não boas vieram dentro da minha casa.
Quando muitas das vezes eu ouvi que mamãe falava assim, eu não aguento mais isso. E eu entendi, queridos, que existem coisas que não se ganham, queridos irmãos, simplesmente no papo. Há muitas questões que se ganham na oração. E eu lembro quando mamãe se converteu, eu falo aqui, algumas coisas aconteceram, graças a Deus aqui não tem gente assim não, né, irmãos? Tem algum irmão aqui que, de repente, quando a esposa fala alguma coisa com o irmão, alguém aqui fala assim, vai falar, o teu filho, né? Fala alguma coisa com você, fala assim, ó, fala com a tua mãe, que ela falar, ela é... Ninguém faz isso aqui, né, irmãos? Graças a Deus ninguém faz isso. Falei do futebol com os irmãos. Quando deu 11 anos, Deus tinha um plano maravilhoso lá em casa. Eu vi que eu não conseguia mais andar. Eu não conseguia mais andar. Do nada, treinando, aquela coisa toda, eu parei de andar. E comecei a ir aos médicos, eu falei assim, olha, deve ser alguma coisa psicológica do garoto, e me trataram de tudo quanto é forma. No final, eu só ouvi que o médico pediu para que mamãe pudesse comprar uma cadeira de rodas para que eu pudesse me locomover, que eu não ia mais andar. E eu lembro, queridos irmãos, a galera aqui, tem alguém aqui que lembra da Rádio Relógio? A Rádio Silvestre, que eu vi no celular, né? Daquele negócio todo, né? Mas tinha uns programas ali evangélicos, né? Que a mamãe ouviu antes de ter recebido a proposta de colocar um grande despacho, porque eu era, segundo algumas pessoas falaram, que eu tinha que evoluir, e se eu não evoluísse, não é por isso que eu estava entrevado numa cama. E aí a minha mãe perguntou ao meu pai falou assim, não, Dora, o que você fizer está bem feito. Eu falo uma coisa, irmãos, vamos assumir nossa responsabilidade. Vamos assumir nossa responsabilidade. Ter atitude é isso. Pai, posso ir para a festa? Fala com a tua mãe. Mãe, pai, posso ir no passeio, não sei o quê? Fala com a tua mãe. Aí depois ele fala com a tua mãe, passa por você e está falando, está me dando bypass? Não, pai, porque já estou cortando o caminho, porque tu manda resolver com ela. Então, já dá bypass. Aí fala assim, peraí, tu deu legalidade? Mesmo que você, eu falei ontem com isso com o irmão, ele falou assim, meu irmão, mesmo que você chegue ali, olha, espera um pouquinho que eu vou orar e... Aí tu pega o WhatsApp, hoje é mais rápido, pá. E aí, nega, o que tu acha aí? Deve ir, não deve ir? Mas tu resolveu ali, mas, poxa, meu pai aí orou, mas resolveu. Mas tu não se omitiu. Então não se omita. Então meu velho chegou, minha mãe falou assim, olha, e estava lá para colocar o despacho, estava tudo comprado. A senhora lá, graças a Deus, irmão, tinha um centro de um lado da rua, tinha outro centro lá onde eu morava também. Graças a Deus, as duas se converteram, graças a Deus, depois, isso é outra história, né? Mas, queridos irmãos, naquela noite, mamãe ouviu, lá na Rádio Relógio, o programa que tinha lá, e aí, mamãe falou assim, olha, eu vou lá na igreja. Mamãe não tinha, só Papai do Céu sabe como é que estava a nossa situação naquele momento, de tanto remédio, tantas coisas. E mamãe foi com o dinheiro da ida e da volta. Mamãe foi lá na igreja lá, e aí o pastor lá, né, falou assim, olha, quem tem 5 mil para não sei o quê? Aí veio um grupinho pequenininho, aí pá, depositou, fez uma oração, mas falou que fez uma oração bonita pra caramba, oração assim, sabe, até defunto levantava. Aí pensando, aí foi baixando, né, e foi aumentando o grupo. Aí quem não tem nada, vem aqui. Aí foi minha mãe lá, né, porque só estava com o dinheiro daí da volta, aí foi lá. Assim, olha, Senhor, atenda os pedidos de cada um segundo o seu coração. Pá, só, queridos irmãos, não é o homem, é Deus. Que na hora que ele fez essa oração, eu comecei a andar no hospital, irmãos. Na Semic lá em Madureira, eu não entendi nada, o médico não entendeu nada, que eu comecei a andar. Irmãos, era bezetacil de 1.200 miligramas de 12 em 12 horas. A enfermeira falava assim, e aí, bebê, tu não vai chorar não? Eu falei assim, tia, se eu chorar, a senhora vai deixar de dar a injeção? Ela, não. E se eu não chorar? Eu também vou aplicar a injeção, então aplica, eu não vou chorar, já te entregue meu corpinho. Mas, amados irmãos, Deus, Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos,
pensamos infinitamente mais. Talvez muita gente ache assim, mas eu sou fruto de um lar que muitas das vezes não compreendeu isso, pastor. Eu sou fruto de um lar onde nós não orávamos. Pastor, eu sou fruto, mas queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você é fruto da graça de Deus, e a palavra de Deus ainda nos diz, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Se somos criaturas novas, não importa de onde viemos, não importa se o teu lar foi, mas pastor, meu lar era desajustado. Queridos irmãos, vamos ficar de pé, por favor, me ajuda aí, me ajuda, querido. Pessoal que gosta de louvar, né? Tem criança nessa igreja, não tem? Amém. Tem uma canção que faz assim, ó. Havia um homenzinho. Pera aí, ninguém sabe. Vamos lá, só eu. Vamos lá. Havia um homenzinho que vivia no caminho. Pera aí, meu irmão. Pera aí, só eu que vou ficar tortando aqui. Vai lá, isso aí, duas. Vamos lá. Quer me ajudar aqui, meu irmão? Não? Havia um homenzinho que virava numa casa, dava no caminho, sua vida era torta, onde o homenzinho com a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus. É assim que Deus faz na nossa vida, irmão. Então nós somos fruto da graça de Deus. Não importa se meu pai é Coré, e se eu tenho no nome, queridos irmãos, Coré, eu não sou Coré, porque Deus não olha, queridos irmãos, foram os filhos que criaram, os pais, eles comeram uvas verdes, e a boca do filho que vai embotar, nada. A alma que pecar, essa morrerá. Então, meu querido irmão, olha para dentro da tua casa, olha para dentro de você. Você pode criar um marco no dia de hoje, dentro da tua vida. Queridos irmãos, quando Senaqueribe ele vai invadir, queridos irmãos, ele começa a falar várias coisas contra Deus. Fala contra Ezequias, que Ezequias tinha derrubado os altares, queridos irmãos, que não era para o Senhor. Ele tira os altares, mas a primeira coisa que vem na vida dele é Senaqueribe querendo invadir. E, queridos irmãos, ele fala contra Deus. Queridos irmãos, é algo tão impressionante que ele fala ali, queridos irmãos, no hebraico. Ele começa a falar na própria língua, e eles entendem a afronta que estava vindo. Queridos irmãos, eu fiz uma pergunta aos irmãos, falei assim, irmãos, eles fizeram escudos, eles fizeram espadas. Sabe quantos foram guerrear, irmãos, contra o exército de Senaqueribe? Ninguém. Porque o anjo da morte, naquela noite, deu liberdade. E diz que esse salmo de número 46 está muito relacionado a essa questão. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E quem escreveu, meu amado irmão, talvez não for um dos filhos de Arão, talvez não foi de descendente de Moisés, mas foi justamente aquele a quem era olhado que a terra engoliu. Mas não tem Ezequias? Não derrubou os altares? Não restabeleceu o culto ao Senhor? E quem foi o filho de Ezequias? Manassés, o pior rei de Israel. A matemática não bate. Crente não é crentinho, filho de crente não é crentinho. Mas você tem autoridade todos os dias de chegar ao teu filho, impõe as tuas mãos e ora. Senhor, eu não sei o que vai ser do meu garoto, mas eu oro. Graças a Deus, meu garotão, Caleb, está lá na PIB Campo Grande, está no seminário. Eu nem falei para ela, não pai, estou aí no seminário, o pastor me indicou. Eu falei, meu filho, amém, graças a Deus. Meu filhão foi lá para Vitória, está lá em João Pessoa, e orando, eu falei assim, pai, Deus está me chamando talvez para um projeto lá em Angola. Eu falei, deixa Deus trabalhar.
A minha filha, meus amados irmãos, está aqui em Petrópolis. Ela fala assim: pai, eu vou ser neurocirurgiã. Eu falei: é mesmo? Poxa, então, cara, vou entregar meus neurônios na tua mão. Irmãos, os irmãos não sabem, muitas das vezes, a luta que era para pagar a escola das crianças, irmãos. A gente virar à noite, você que é pai sabe. E às vezes você fala assim: qual é o meu maior presente, Senhor? O meu maior presente não é o nome que eu dei para o meu filho, o meu maior presente é o legado que eu vou deixar para ele. E hoje você pode fazer isso. Não entrega os pontos não, irmão. Não entrega os pontos não. Mas pastor, ele está... Um dia desse uma irmãzinha achou um cigarro de maconha da filha dela. Pastor, ela falou que fumava apenas de uma forma, era medicinal. Eu conversei com essa jovem. Eu lembrei que ela cantava à frente do Ministério de Louvor. Eu lembrei para ela o quanto Deus tinha sido misericordiosa. Mas ela falou assim: mas meu pai não me aceita. Pais, não vamos entregar aquilo que Deus colocou para a gente. Então, irmãos, teu filho, eu gostaria de falar uma palavra aqui agora para você. O teu filho jamais será resultado daquilo que dizem que ele vai ser. A tua casa não vai ser o resultado daquilo que olham para ela e dizem que vai ser. Eu quero me colocar na brecha. Eu quero me colocar no lugar onde Deus quer que eu esteja. E se pura e simplesmente eu estiver ali, eu vou fazer como Sama.